Gravação está iniciada, tá? Eu sempre aviso. Então, todos os nossos encontros ficam disponíveis lá no canal. O encontro da semana passada tá lá no canal, eu coloquei, tá? Tá lá disponível. Eu não coloquei o link no grupo, mas eu coloquei o vídeo no canal. Quem não segue ainda o canal, né? Quem não fez ainda a ativação, deixa eu deixar aqui no chat. Vou deixar aí no chat o link do canal no YouTube para vocês já irem se inscrever. Por quê? Se inscreve, ativa o sininho, né? Quando o Matheus colocar lá o vídeo, vocês vão receber a notificação. E já vão saber que tem vídeo novo no canal. Coloquei aí no chat, ó, o link do canal. Por favor, quem não se inscreveu ainda, pessoal, clica aí no link. Clica aqui, ó, aqui do lado. Clica aí, vai lá no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para vocês sempre receberem as informações, né, quando eu colocar vídeo novo, tá? E agora eu vou compartilhar a tela com vocês para eu apresentar o material. Prontinho, tá passando aí o material? Já tá transmitindo? E aí, como eu disse, né? Hoje eu vou trazer um tópico que vai fugir um pouquinho do modelo acadêmico, né? A gente vai falar de uma forma geral sobre produção textual, aspectos textuais e normas da ABNT, né? As principais normas que vão auxiliar vocês, um pequeno resumo, né? Para ajudar vocês na hora da produção textual, né? A fim que vocês tenham uma boa produção textual, que vocês tenham um bom desempenho, né, nas disciplinas com trabalho. Reforço, para quem é novo, que chegou há pouco tempo, né? Algumas disciplinas de vocês vão ter trabalhos escritos. Essa atividade do trabalho, ela vai ter exatamente esse nome lá dentro da disciplina, né? Ao final das unidades, vai ter lá fazer o trabalho, né? E também vai ter fazer prova dentro do período de realização, certo? Conforme eu disse anteriormente. Então, algumas disciplinas vão ter trabalho escrito e é obrigatório a realização. Ah, Matheus, eu já ganhei a pontuação suficiente para aprovar só realizando os exercícios e a prova. Eu preciso fazer o trabalho? Precisa. É obrigatório, assim como a prova. Se você não fizer a prova, você vai reprovar. Se você não fizer o trabalho, você também vai estar reprovando, certo? É indiscutível essa obrigatoriedade. Só um momento. Pronto, voltamos. Então, uma boa produção textual, né, ela leva vários fatores na hora de vocês se sentarem para escrever, tá? Existem algumas dicas, algumas técnicas, né, alguns meios e ferramentas de pesquisa que servem para auxiliar vocês e para facilitar o processo de produção textual. A escrita acadêmica, especificamente acadêmica, que é o que a gente vai estar falando aqui, ela exige uma formalidade muito maior da nossa parte, enquanto estudantes, né? Exige que a gente siga, por exemplo, as normas da ABNT, que são normas técnicas que regem aí a escrita brasileira, né? Exige que a gente use uma formatação específica, uma estruturação específica aí, conforme está nos meios avaliativos, tá? Então, é preciso que vocês tenham, né, essa consciência de que escrever academicamente, apesar de ser complexo, né, pode ser facilitado, dependendo da forma que você for abordar aí essa produção, né, dependendo da forma que você vai estar iniciando. Então, os tópicos que a gente vai abordar hoje aqui, que a gente vai trazer hoje, são 6 tópicos que eu separei, tá? E eu vou falar individualmente sobre cada um deles. Primeiro, planejamento e estruturação do texto. Então, a gente vai falar sobre o ponto de partida, né? Antes de começar a escrever, o que é que eu preciso, né, tá fazendo, né? Como é que eu posso iniciar a minha pesquisa? Onde eu vou para ter informações sobre essa escrita, né? E aí, consequentemente, a gente vai falar sobre a estruturação também do texto. Como é que vocês vão desenvolver esse trabalho escrito, né? Segundo ponto vai ser sobre a coerência
e coesão textual. A coerência e a coesão, elas são particularidades da escrita que são indispensáveis uma da outra, certo? Então, a coerência, ela precisa muito da coesão, e a coesão precisa muito da coerência para que o seu trabalho faça sentido, tá? A coerência vem do sentido do que você escreve, né? Se ele está inteligível, se é possível compreender. E a coesão textual é a concordância que você está tendo ali na hora da escrita, gramatical, ortográfica, né? Na hora de você escrever. Então, são dois aspectos muito importantes na hora da escrita que vão trazer um grande peso na hora da correção de vocês, certo? Um trabalho sem coerência e sem coesão, né, ou um sem o outro, vai ser um trabalho que vai acabar perdendo ponto, que vai acabar perdendo aí o prestígio na hora que o tutor for fazer a sua correção, tá? Consequentemente, falando em coerência e coesão, a gente vai falar sobre o uso correto da linguagem. É importante, né, a gente reforçar qual é a forma que a gente tem que escrever, né, e esses detalhes aí mais formais que a gente precisa ter. Ponto 4, estrutura de um texto acadêmico. E aí a gente vai trazer aqui as normas da ABNT, né? Vai trazer algumas normas, 3 ou 4 normas, algumas NBRs, né? Que orientem vocês aí para vocês compreenderem o que é uma citação, como é que se apresenta, né? E eu vou trazer um exemplo aqui de um trabalho que eu tenho publicado pela UERN. Eu vou trazer o meu artigo aqui para vocês verem e vocês visualizarem como é que fica uma citação direta, uma citação curta, né? Como é que fica uma referência de um livro, de uma resenha, de uma dissertação. Então, a gente vai ver aí sobre essas normas da BNT. Quinto ponto, a gente vai falar sobre a apresentação final do trabalho. E quando eu falo apresentação, leia-se, né, como a pessoa vai ver o seu trabalho na hora de ler. Não é apresentar como um seminário. Esse tópico 5, apresentação final do trabalho, é sobre como o seu trabalho ele vai estar montado, tá? Trocando em miúdos aqui. Como é que você vai montar a estrutura do seu trabalho para que quando a pessoa for ler, né, de que forma vai estar se apresentando essa estrutura. E, por último, a conclusão. Né? O que é que você vai abordar na conclusão, quais são os pontos que você vai trazer, né? O que é relevante e o que é irrelevante na hora da conclusão. O que é que você não vai fazer e o que você vai fazer, tá bom? Então, esses são os pontos que a gente vai estar vendo agora. Quem tiver alguma dúvida durante a apresentação, você pode ligar o microfone, pedir licença, eu vou liberar para falar, tá? Se for alguma dúvida que dê para esperar, aí eu peço que aguarde até o final da apresentação, vocês deixam a mãozinha levantada, né, ou falando no chat, e a gente vai fazendo aquela organização que sempre fazemos, né? Vou liberando chat e vou liberando mãozinha levantada de acordo com a procura de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro tópico, planejamento e estruturação do texto, né? Eu trago alguns pontos aqui que são importantes de vocês levarem em consideração. Primeiro ponto é vocês saberem do que vocês vão falar, né? O que é que vocês vão abordar? Então, a escolha do tema é muito importante e é indispensável para que vocês tenham um ponto de partida, né? Existe dentro do nosso modelo acadêmico algumas atividades escritas que já vêm com o tema escolhido, né? Então, você não vai conseguir ter o domínio do tema, mas você vai conseguir, através da pesquisa, né, através aí de um pensamento mais crítico, você vai conseguir procurar algo nesse tema que seja do seu interesse, né, para que você tenha, de fato, ali, um engajamento maior na hora da sua escrita, tá? Se for uma atividade como, por exemplo, o projeto de extensão, onde você pode escolher o tema, né, com base no eixo temático geral, você pode escolher qual é o tópico que você vai abordar, né, como você vai abordar, escolha um tema que você tenha interesse, escolha algo que você tenha o que falar, né, ou que você tenha interesse em estudar sobre, em pesquisar, em beber em outras fontes, tá bom? Então, a escolha do tema é um momento muito delicado, né, que vai ser crucial durante todo o desenvolvimento do trabalho de vocês. Se vocês escolherem um tema ou ficarem com um tema que vocês não gostam, a escrita ela vai ficar rígida, ela vai ficar engessada e vocês não vão conseguir, né, ali ter uma criatividade na hora da escrita. Pode até conseguir, né, não vou anular aí o desenvolvimento, mas se conseguir vai ser com maior dificuldade, tá? É isso que eu quero dizer. Segundo ponto, falando nisso, né, em escolha do tema, em gostar de fazer,
A pesquisa e a coleta de dados é o segundo ponto aí do nosso primeiro tópico, que é um ponto muito importante para que vocês tenham arcabouço do que falar, né? Vocês precisam ter repertório, né, para ser mais popular. Vocês precisam ter repertório na hora de escrever. Então, estudar o tema, pesquisar mesmo. Quando eu falo pesquisar, não é só dar o Google, tá? É pesquisar mesmo, é procurar livros, procurar artigos científicos, artigos de opinião, resenhas críticas, né? Publicações em congressos, em simpósios, que você possa estudar sobre aquele tema e, assim, embasar a argumentação do seu texto para que ele tenha fundamentação. Toda escrita precisa de fundamentação, certo? Vocês precisam, principalmente quando vão escrever academicamente, vocês precisam ter embasamento. Vocês não podem somente tirar algo da cabeça de vocês ou, enfim, criar uma situação hipotética e seguir o trabalho com base dessa situação hipotética sem ter um embasamento, sem ter uma argumentação, tá? Então, a parte da pesquisa e da coleta de dados é muito importante nesse momento inicial, antes da escrita, certo? Antes de vocês desenvolverem. Durante o processo da escrita, a gente vem com a organização das ideias, né? Mateus, como assim a organização das ideias? O texto, na hora que vocês forem montar, na hora que vocês estiverem desenvolvendo, ele precisa ter, né, aí uma introdução clara, ele precisa ter um desenvolvimento bem fundamentado, né? A conclusão que vocês vão trazer precisa ter sentido, precisa retomar aí a ideia geral que você trouxe no seu trabalho, os pontos que você abordou, tá? Então, a organização das ideias é muito importante na hora de vocês estruturarem um trabalho. Eu sempre indico, né, quando vocês concluírem a escrita, vocês darem o seu texto para outra pessoa ler. Por quê? A partir do momento que você escreve, né, você está escrevendo com o seu pensamento, com aquilo que está no seu mundo das ideias, como diria Platão, né? Está lá no seu imaginário, no mundo das ideias. Então, está na sua cabeça o entendimento. Quando você dá o seu trabalho para outra pessoa ler, aquela pessoa ela vai ver a partir do mundo das ideias dela, do pensamento dela, da bagagem de vida dela, né, das experiências e vivências que aquela pessoa teve. E aí você vai ver se o que você falou, tirando a parte do que você já sabe, né? Se o que você falou fazer sentido para outra pessoa, tá? Então, é uma dica que eu dou na hora da organização das ideias. Porque para você pode até parecer que tá compreensível, né? Mas pode ser que na hora que a pessoa for ler, como ela não teve o seu estudo, o seu conhecimento sobre aquele tema, a pessoa não vai entender sobre o que você está falando, tá? Então, é indispensável que o texto tenha uma organização bem estruturada e lógica, né? Você não pode começar pelo fim e terminar no meio, né? Tem que ter uma lógica linear aí, né? Um problema, uma contextualização, depois um desenvolvimento ali argumentando, né? Contrapondo, trazendo citações e no final uma conclusão, trazendo as principais ideias e deixando a sua marca naquela escrita, certo? Esse foi o nosso primeiro ponto. Então, escolha do tema, né? Pesquisa aprofundada e organização das ideias de forma clara e objetiva na hora da sua escrita, certo? Pontos importantes na hora do planejamento e da estruturação do texto. E aí a gente vem, né, para a coerência e a coesão textual. Coerência. Vamos ao significado de coerência. Refere-se à conexão entre as ideias ao longo do texto, garantindo que a argumentação siga uma linha de raciocínio clara e bem fundamentada. Então, veja, a coerência é nada mais, nada menos do que o sentido do seu texto. O seu texto ele precisa ter sentido, ele precisa dizer alguma coisa, né? É um texto que precisa seguir uma linha reta, né? Que tenha um começo e que tenha um final. Não é um texto com curvas, não é um texto com subidas e descidas, certo? Precisa ter linearidade na hora da escrita. Então, é muito importante que o texto de vocês tenha coerência, né? Faça sentido na hora da escrita. Consequentemente, vocês precisam da coesão, né? O que é a coesão? A coesão é a forma como as palavras, as frases, os parágrafos, né, estão se conectando dentro do texto, utilizando aí as expressões, as conjunções, as concordâncias verbais, né, a fim de que o texto de vocês esteja correto
gramaticalmente, ortograficamente, né? Que tenha realmente ali o respeito, né, do português mesmo. Então, que os parágrafos sejam no tempo certo, né? Tem pessoas que escrevem um parágrafo com 900 linhas, né? Sendo exagerado aqui na forma de falar. Mas os parágrafos, eles precisam começar com uma ideia e encerrar uma ideia, né? E quando você passa para um próximo parágrafo, existem conectivos que você precisa utilizar, né? Existem conjunções que você vai precisar empregar, né? Respeitando aí a norma brasileira do português. Então, é preciso ter coesão. E aí, um texto, por que eu trago a coerência e a coesão juntas? Né? Porque um texto que tem coerência e não tem coesão, ele vai perder ponto. E um texto que tem coesão e não tem coerência, ele também vai perder ponto. Vamos trazer aqui 2 exemplos. O aluno, ele escreveu um texto com um português perfeito, com os parágrafos perfeitamente separados, né, com as citações perfeitamente exemplificadas, colocadas de forma correta, com o português empregado de forma correta, mas o texto dele não tem coerência. Ou seja, não diz nada com nada. Está ali com o português perfeito, mas você lê e você não consegue entender absolutamente nada do que a pessoa escreveu. Esse texto vai ter validade só porque o português dele está coeso? Não. Esse texto ele vai ter aí uma grande perda de ponto por não ter coerência, por não fazer sentido. Do mesmo jeito é o oposto. Imagine um aluno, né, que fez um texto que dá para você entender o que é que aquele aluno está falando, né? Ele fez um texto maravilhoso no sentido de conhecimento, porque você lê e você consegue compreender, mas o português está muito fraco, né? Os parágrafos estão soltos, não usou os conectivos corretos, né? O texto não está formatado da forma certa, né? Tal com erros de português, com erros de gramática. Então, esse trabalho ele também vai perder ponto, tá? Por isso que é indispensável o uso dos dois em simultaneidade, né? Em junção, um andando do lado do outro. A coerência junto com a coesão, tá bom? Então, é um ponto importante que eu acho que vocês devem reforçar, inclusive com pesquisa no YouTube mesmo, né? Utilizem as ferramentas de pesquisa ao seu favor. Então, pesquise no YouTube sobre coerência, sobre coesão, né? Pesquise mesmo sobre o português, reforce o português antes de escrever, porque tem muita coisa que a gente viu lá na educação básica, né? A gente viu lá no ensino médio, e a gente não vai lembrar mais, né? Tem muita coisa que, pelo uso, pela era digital que a gente está vivendo, né? De estar sempre com o celular na mão, com o corretor ortográfico dando as respostas para a gente vai esquecendo como é que se escreve, como é que usa o acento certo, como é que encerra uma frase, certo? Então, é importante o tópico 2 aí, na hora da produção textual. Consequentemente, a gente vai falar o tópico 3 sobre o uso correto da linguagem. Beber água. Então, o uso correto da linguagem na hora de uma produção textual é importante demais, né? É importante vocês terem consciência, como eu disse anteriormente, que a produção de textos acadêmicos, científicos, né, deve possuir uma linguagem formal. Formal no sentido de evitar expressões informais, né, populares, que você fala ali no dia a dia com seus colegas, com sua família, né? Aquelas gírias que a gente costuma repetir, né? São vícios de linguagem que a gente tem, né? Abreviações na hora de escrever, né? Não usar VC. Eu falo isso, pessoal, porque é igual como fala um colega meu. Se tem placa, é porque tem história. Às vezes a gente vê uma placa sobre uma coisa super absurda, que você pensa assim, não é possível que alguém fez isso para existir uma placa, mas se tem placa é porque já aconteceu, né? Então é por isso que eu estou falando em relação às abreviações, porque eu já peguei diversos, não é 1, 2, 3, são diversos trabalhos escritos com abreviação, usando PQ para falar porquê, usando VC para falar você, NDA para falar nada, né? Então é até preocupante na hora da escrita acadêmica você usar esse tipo de abreviação, tá? Então, não utilize. E seja, né, o mais objetivo e claro que vocês conseguirem, tá? Então, use palavras e use uma postura impessoal.
Não coloque os seus vícios de linguagem, né, o seu vícios aí na hora da sua escrita. A variedade de vocabulário, né, o segundo ponto do nosso terceiro tópico. A variedade do vocabulário é algo que na língua portuguesa é muito vasto para a gente, né? A língua portuguesa é uma das línguas do mundo que mais possui variedade linguística, né? A gente tem várias palavras para falar da mesma coisa, né? Por exemplo, o estudante, ele pode ser chamado de aluno, ele pode ser chamado de alunado, né? Ele pode ser chamado... Existem várias palavras que a gente pode estar utilizando, né, para substituir e evitar repetições excessivas. Então, use o vocabulário, além do vocabulário formal, né, como a gente viu no tópico anterior, use um vocabulário diversificado. Evite ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, principalmente a mesma frase, mesmas vezes, né? Então, use sinônimos. Eu uso um site que é sinônimos. Existe tanto tem no português sinônimos em português como sinônimos em inglês. Tá? Tem os dois sites, tá? Todos dois são muito bons no sentido de dar formas diferentes de você falar a mesma coisa usando palavras diferentes. Tá? Então, usem e abusem. Usem as ferramentas, a tecnologia ao favor de vocês e não contra vocês. Tá bom? Então, acessem sempre, pesquisem sinônimos outros além do que você quer usar, para o seu trabalho não ficar monótono, né? Não ficar ali cansativo, sempre falando a mesma coisa. Revisão ortográfica e gramatical. Ponto importante na hora do uso correto da linguagem, né? Então, quando terminar o texto, terminou o texto, revisa, tá? Até mesmo a plataforma Word, né? O aplicativo do Word, onde vocês escrevem geralmente, ele tem e ele verifica se a frase está com as concordâncias corretas, ele olha se está faltando algum acento, se você escreveu alguma palavra de forma errada. Então, usem essa ferramenta, né? E sempre revisem, leiam o texto inteiro de forma linear, para que vocês vejam se tem algum erro de concordância, se tem algum erro aí de gramática, tá bom? Para facilitar a boa pontuação de vocês na hora da correção do tutor. O tutor, ele tira ponto sim, se o trabalho de vocês não tiver escrito da forma correta, tá? Então, se tiver com erro gramatical, com erro ortográfico, né? O texto não teve concordância ali, um parágrafo com o outro, tudo isso é analisado na hora da aplicação da pontuação de vocês, tá bom? Então, tenham atenção na hora de revisar os textos. O terceiro ponto foi esse. Quarto ponto, e aí vai começar aqui o chatinho, né? Estrutura do texto acadêmico, normas da ABNT. Eu trouxe algumas normas da ABNT, né? O que é a ABNT, Matheus? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quem já está matriculado desde o semestre passado sabe que eu fiz uma aula só sobre a ABNT, onde eu trouxe algumas NBRs, né? As NBRs são as normas técnicas que são utilizadas na hora da escrita. Mas a ABNT, trabalho escrito, a ABNT, ela está lá na rotulação dos alimentos, ela está lá na rotulação até mesmo de institutores, né, da proteção ambiental, de protocolos ambientais. Então, a ABNT, ela vai muito além das normas técnicas de produção acadêmica. Essa é apenas uma das características que a ABNT tem, tá? Salvo engano, a ABNT existe desde 1940, então já faz um bom tempo aí, né, que age no Brasil. Primeira NBR que eu quero trazer para vocês, né, é a 14724, de 2011, que é sobre a apresentação de trabalho acadêmico. Novamente, eu reforço, né, a apresentação que está falando aí não é a apresentação de seminário, tá bom? Isso aí é um sinônimo, por exemplo, para outro tipo de informação, né?
A apresentação no sentido para a academia, né? Para a vida acadêmica e estudantil, quando você vai escrever, você tem que seguir todas as regras que a ABNT ela exige, né? Então existe uma estrutura de escrita mesmo, como você vai montar cada tópico, das margens da página, quantos centímetros à esquerda, quantos centímetros à direita, certo? Sobre o espaçamento de uma palavra para outra, né? De uma frase para outra, que é esse espaçozinho aqui, ó, que fica aqui é acadêmicos e acadêmicos. Tem um espaçozinho aqui no meio, né? Então, isso aqui se chama espaçamento. Existe, geralmente, na escrita, a fonte utilizada ela tem que ser tamanho 12 para as fontes Arial ou Times New Roman. Então, você não vai fazer um trabalho escrito, por favor, não façam, um trabalho escrito com a fonte Senegal ou com a fonte de tópico de trabalho do sexto ano do fundamental. Né? Então, você vai utilizar aí o Arial, né, ou a fonte Times New, no tamanho 12. Tá? Não use Calibri, não use outras fontes. Essas são as fontes de produção textual. Tá bom? O espaçamento entre as linhas tem que ser de 1,5, tá? E as margens de 2,5 em cada um dos lados, né? Tanto de cima como baixo, como do lado, como do outro, tá? Então, esse é um exemplo aqui de como tem que ser a apresentação do trabalho acadêmico. Mateus, eu posso fazer um espaçamento simples? Não, a não ser que você esteja fazendo uma citação, que a gente vai ver mais na frente que tem que ser simples. Então, na hora do texto corrido, do desenvolvimento, do miolo ali do seu texto, títulos de livros, de obras, tem que estar entre parênteses e alguns em itálico. Então, existem várias regras na hora da apresentação dos trabalhos que você tem que seguir aí em relação à ABNT, obrigatoriamente. Segunda NBR que eu quero trazer, né, é a 105/20 do ano de 2002, que fala sobre as citações. As citações, né, elas possuem duas formas de citação, que é a forma direta ou a forma indireta, certo? As formas indiretas, eu vou começar pela indireta, tá? As formas indiretas é aquela que a gente conhece como parafrase. Ah, fulano parafraseou Augusto Cury. Fulano parafraseou Paulo Freire, né? O que é a parafrase? É utilizar o que a pessoa falou com as suas palavras, né? É transcrever o que a pessoa falou de acordo com o seu entendimento com as suas palavras. Então, essa é a citação indireta, tá? É quando você usa as palavras de outra pessoa, né? Mas somente na parte do conhecimento. Na hora de escrever, você vai escrever aí com o seu entendimento, tá bom? Então, essa é a citação indireta. E as citações diretas, Mateus? Elas podem ser duas, certo? São as citações diretas curtas e as citações diretas longas. Qual é a diferença de uma para outra? A quantidade de linhas e a formatação. Quando a citação direta, né, ela tiver até 3 linhas, ela vai ser curta, certo? Como é que ela vai se apresentar? Ela vai se apresentar entre aspas, certo? E vai ter o nome, né, o último sobrenome do autor, o ano e a página de onde você tirou essa informação. Então, essa é uma citação direta curta, como esse exemplo aqui que eu coloquei, tá? Esse é um exemplo de uma citação direta curta. Aqui só tem uma linha, né? Só tem uma linha, tá entre aspas, como vocês podem ver, e ao final da fala do Silva, né, tem aqui o nome Silva, que foi quem falou isso, né, Silva falou em 2020, página 45, que a leitura crítica é fundamental para a produção textual, certo? Então, isso aí é um exemplo de citação direta curta. E quando passar de 4 linhas, de 3 linhas, Matheus, como é que vai ser? Aí vai ser uma citação direta longa, porque ela ultrapassa 3 linhas. Na citação direta longa, ela vai ter uma estrutura diferente. Ela vai ter uma formatação diferente.
Então, as citações diretas longas, elas são destacadas em parágrafos próprios, então não vai estar no corpo do texto, você vai dar um enter, né? Você vai separar essa citação do texto, se ela tiver mais de 4 linhas, e ela vai ter uma fonte diferente, que vai ser, desculpa, uma fonte não, tamanho da fonte diferente, que vai ser 11, né? Com recuo de 4 centímetros aí à direita, certo? Dependendo da fonte que você utilizar, pode ser 10 ou 11 o tamanho, tá? Eu vou trazer, quando eu for apresentar o meu texto, para vocês verem um exemplo, né, de uma produção acadêmica, eu vou mostrar como é a citação direta longa, tá? No exemplo que eu vou trazer mais na frente. Aqui eu trouxe só o exemplo da curta. 18, que foi retificada, né? Aí a gente está em 2025, então foi retificada há quase 7 anos atrás. E faz aí o critério para vocês fazerem a referência bibliográfica do que você aborda no texto. O que são as referências? As referências, né, é você dizer de onde você tirou, né, aquelas informações que vocês estão abordando. Então, se você foi lá no texto de Silva, 2020, na página 45, e você tirou a frase dele, que diz que a leitura crítica é fundamental para a produção textual, lá no final do seu trabalho, né, você vai ter que colocar nas referências qual é esse livro, qual é essa obra, qual é esse artigo, né? De onde foi que você tirou essa informação. Aí aqui eu trago o exemplo justamente dessa situação do Silva, né? Aqui está a referência do livro de Silva, que é a Introdução à Linguística Textual, de onde aquela frase foi tirada, que a gente utilizou na exemplificação aí da citação direta curta. Então, veja, essa é a forma de você referenciar, por exemplo, um livro, né, uma obra. Você vai colocar sempre o último nome do autor, o primeiro nome logo em seguida, o último nome tem que ser sempre em caixa alta, né? Sempre aí em letras maiúsculas. Então, aqui no caso, vai estar Silva, vírgula, João, que é o primeiro nome dele, ponto. Introdução à linguística textual, que é o nome da obra, de onde foi tirada essa informação, ponto. São Paulo, que foi o local onde foi publicado, 2 pontos. Editora acadêmica, que foi a editora que publicou, né, o veículo responsável por publicar. Aí aqui pode ser uma revista, pode ser um simpósio, um congresso, né, anais de um congresso, como a gente teve, por exemplo, no Conlit, na UERN, que é de onde o meu trabalho que eu vou apresentar para vocês vai ter, certo? Vírgula o ano no final, certo? Então, essa é a forma que vocês vão estar referenciando uma obra, né? Um texto de um livro. Quinto ponto, a apresentação final do trabalho. Eu trago 2 pontos aí importantes sobre a apresentação final do trabalho, né? A gente já falou anteriormente sobre a organização das ideias, né? Onde a gente falava da introdução, a gente falava do desenvolvimento e da conclusão. Lembram? Onde eu falei que vocês precisam seguir uma linearidade, que o texto de vocês, né, consequentemente, precisa ser coerente e coeso, né? E agora a gente vai falar sobre os elementos extras da apresentação, né? Que é a capa e a folha de rosto. Alguns trabalhos da gente, eles já vão vir com o modelo, né? Já vem com o modelo pronto, como, por exemplo, o projeto de extensão. O projeto de extensão, ele já vai trazer o relatório de atividades extensionistas. No relatório de atividades extensionistas, já tem tudo o que você vai precisar somente preencher. Então, já vem com um esqueleto, como a gente chama, né? Já vem com um esqueleto pronto. Você só vai preencher com as informações que você produziu no seu template PDCA. Né? Porém, tem alguns outros trabalhos que não vai vir com o modelo pronto, como o projeto integrado. O projeto integrado, ele, na maioria das vezes, não vem com o modelo pronto. Ele vai dizer o que você tem que colocar. Né? Então, elementos que é solicitado. Capa e folha de rosto. O que é que tem que ter numa capa? Quais são as informações que você tem que colocar numa capa? A capa tem que ter título do trabalho, nome do autor, a instituição de ensino que você está, né, vinculado, o curso que você está vinculado e a data, tá? Outra informação também que tem que ter na capa é o local, né? O local onde você está, por exemplo. Mossoró 2025, certo?
Açul 2025, Pau dos Ferros 2025. No final aí da capa, a última partezinha lá embaixo, tem que ter essa informação, tá? E a folha de rosto? A folha de rosto é a capa com mais algumas informações. Então, depois da capa, vocês têm a folha de rosto. Ela apresenta, como eu disse, as mesmas informações da capa, mas ela tem algo a mais, né? Então, ela vai mostrar a natureza do trabalho, né? Você vai colocar o nome da disciplina, né? Algumas informações a mais, né? A natureza do trabalho em que sentido, Matheus? Se é uma dissertação, uma tese, um trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, se é um projeto de ensino, se é uma prática pedagógica, se é um projeto integrado, né? Então, na folha de rosto, vocês vão colocar aí qual é a natureza do trabalho e, mais uma vez, vão reforçar as informações sobre a instituição de ensino. Próximo ponto, sumário. Matheus, o que é o sumário? Sumário é o índice, né? É onde você vai pesquisar ali, antes de você fazer uma leitura, quais são os tópicos que vão estar abordados naquele trabalho. Então, o sumário, dependendo do trabalho que você vai apresentar, ele vai ser exigido, tá? Eu acho interessante, por exemplo, no relatório de estágio, vocês vão ter que colocar o sumário, obrigatoriamente, né? É um item obrigatório do relatório de estágio. Então, vocês vão ter que colocar lá no sumário, né? Página tal vai ser tal capítulo. Né? A partir da página 10, vocês vão ver sobre a introdução. A partir da página 13, vocês vão ver sobre o primeiro tópico. Né? A partir da página 16, vocês vão ver sobre o segundo tópico. Então, o sumário é onde vai estar as seções e as subseções com a numeração de cada página, né? De acordo aí com a formatação que você escolheu. Então, essa é a apresentação final do trabalho. É o que você tem que colocar, né, para deixar claro do que você está falando, né? Quem é você, de onde você vem, né? Qual é a instituição que você está vinculado, qual é o curso que você faz, né? Então, para que alguém que for ler o seu trabalho tenha conhecimento sobre de onde você vem, tá? Próximo ponto, conclusão. Conclusão bem rápido. É concluir mesmo, né? Não tem muito segredo. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, na conclusão, vocês vão fazer duas ações. Ação 1, síntese das ideias. Então, nos primeiros parágrafos da sua conclusão, ou nas primeiras linhas da sua conclusão, vocês precisam retomar pontos que são principais no seu texto, né? Coisas chaves que você falou no seu texto, sem introduzir novas informações. Isso aqui é muito importante. Eu vou até destacar de azul. Na hora da conclusão, pessoal, vocês estão lá para concluir o trabalho de vocês, não para trazer nada novo. Se você quer trazer algo novo, você vai fazer lá no desenvolvimento, né? No corpo do texto, no miolo do texto. Na hora da conclusão, você vai mostrar os pontos principais, né? E finalizar o seu texto. Então, você não vai trazer nada novo na hora da conclusão. Uma dica que eu dou na hora de escrever, iniciar aí a escrita da conclusão, né? É vocês lerem o seu texto pelo menos 2 vezes antes de vocês fazerem a sua conclusão. Como assim? Vai lá, antes de terminar, leia o seu texto, leia o seu desenvolvimento, vá fazendo anotações, vá destacando o que você achou mais importante do que você mesmo escreveu, né? E aí você vai montar a sua conclusão com base nessas coisas que você separou, né? Nessas coisas que você anotou, que você percebeu ali que teve destaque, que trouxe mais relevância para o seu trabalho, tá? E por último, a reflexão final, né? Então, além de trazer os principais pontos abordados no texto, você vai trazer uma reflexão sobre a relevância do tema discutido, sobre o impacto na sua experiência, sobre de que forma esse estudo pode contribuir, né, em relação ao problema enfrentado. Então, na hora da finalização, ali as últimas linhas da sua conclusão, é onde você vai trazer os pontos, né, colocar aí os pingos nos is, né, trazer aí ponto a ponto a relevância do seu trabalho para a sociedade no sentido geral, tá bom? Seguindo essas orientações,
Respeitando as normas da ABNT, eu tenho certeza que vocês vão conseguir escrever textos acadêmicos que tenham sentido, né? Que tenham consistência, que façam concordância entre os parágrafos, né? Que esteja em conformidade com as exigências formais, utilizando um português correto, utilizando uma ortografia correta, uma gramática correta, né? A fim de, consequentemente, lhe dar boas notas e bons resultados na hora da produção escrita de vocês, tá? Pensando nisso tudo, né, em como vocês... Deixa eu subir aqui o texto. Então, pensando nesses tópicos que a gente abordou aqui, né, em como vocês produzirem bem academicamente, eu sempre reforço o uso das tecnologias digitais, né, o uso das ferramentas digitais de aprendizagem. A gente tem, pessoal, hoje em dia, uma ferramenta que ela, com certeza, traz um benefício muito grande para a educação, que é a inteligência artificial, né? Mas em contraposição, né? Em via contrária aí, ela também traz um risco muito grande ao conhecimento, né? Orgânico, ao conhecimento mesmo do aprendizado. Por quê? A partir do momento em que o aluno usa a ferramenta tecnológica, né? Para fazer o trabalho por vocês, né, para fazer o trabalho por ele, ele vai estar se prejudicando ao invés de estar auxiliando aí o seu aprendizado, né? Porque se a máquina escreve por você, se a máquina lhe dá as respostas, você não vai ter esse conhecimento. Quando chegar lá no mercado de trabalho, que você precisar fazer uma prova para um processo seletivo, que você precisar prestar um concurso, né? Ou fazer uma alteração de cargo que exige algum tipo de processo, você vai se prejudicar, porque aquele conhecimento que você poderia ter adquirido realizando a sua atividade, quem produziu foi a máquina, né? A máquina, a inteligência artificial, os meios de pesquisa, de ferramentas digitais, eles possuem algoritmos, eles possuem códigos abertos, eles possuem softwares específicos que auxiliam aí a pesquisa de forma autônoma, né? Mas vocês precisam, na verdade, juntar fusível com fusível na cabecinha de vocês para produzir academicamente. Então, é diferente você utilizar em seu benefício e você utilizar em seu, né, malefício. Então, quem utiliza as ferramentas digitais achando estar em benefício próprio, né, para fazer por você o trabalho, saiba que você só está dando um tiro aí no seu próprio pé, né? Está colocando um paralelepípedo no seu sapato, não é nem uma pedrinha, não. Está colocando um paralelepípedo no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, tá bom? Falando nisso, né, eu comecei a falar nisso porque existe muita facilidade. Você pode e deve utilizar as ferramentas digitais ao seu benefício, né? A gente tem vários livros disponíveis digitalmente que vocês podem baixar de forma gratuita para estudar. Isso é uma forma de usar as ferramentas ao seu favor, né? A gente tem vários, por exemplo, sites de sinônimos que tem dicionários onde você pode pesquisar sinônimos e facilitar a sua pesquisa. Vai facilitar, é melhor do que você ir lá no dicionário, procurar letra por letra. Você tem uma ferramenta que já vai lhe dar sinônimos ali automaticamente, é uma forma de utilizar as ferramentas digitais ao seu favor, né? Até mesmo a inteligência artificial. Você pode utilizar ela, sim, na hora de correção, na hora de ter ideias, né? Na hora de organizar melhor as ideias do que você já escreveu. Essa também é uma forma positiva de você utilizar as ferramentas digitais na educação, tá? Então, utilizem ao favor de vocês, não contra vocês, bom? Então, esse foi o tópico de hoje, né? Como fazer uma boa produção textual. E eu trouxe alguns aspectos aí, textuais e elementares, para que vocês pudessem ter uma noção geral, tá? Sem óculos eu fico ceguinho. Deixa eu parar aqui a apresentação rapidinho, que eu vou só abrir o artigo que eu falei, que eu quero apresentar para vocês darem uma olhadinha como é que fica, né? Ou, deixa eu só achar aqui no meu computador.
É que eu acho aqui. Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem o que eu estou fazendo. Eu estou entrando aqui nos anais da UERN para pegar meu trabalho para mostrar a vocês. Então, ó, tá compartilhando aí, né? Esse aqui foi um congresso que eu participei da UERN. A gente era vinculado à UFESA, né? Eu sou vinculado à UFESA, no curso de Letras em Inglês. E aí a gente foi para um congresso de Linguística e Literatura, que é a minha linha de pesquisa, né? O meu desenvolvimento acadêmico é na base da Linguística e da Literatura. Então, houve esse congresso chamado CONLIT, que é a abreviação para Primeiro Congresso de Linguística e Literatura, né? Muito bom, por sinal, muito, muito positivo para a vida acadêmica, né? Vocês que são de instituições privadas, vocês também podem participar. Sempre que tiver congresso, vocês podem ficar olhando no Instagram da UERN, no Instagram da UFESA, né, e de outras instituições também. Quando tiver esses congressos gerais, nacionais, participem, né? Vão, se inscrevam. Alguns têm uma taxinha para você apresentar um trabalho, mas é coisa de R$ 20, R$ 15. Então, participe. Se vocês não quiserem participar apresentando um trabalho de vocês, participem como ouvintes, né? Para que vocês tenham essa experiência, para que vocês tenham os certificados que são gerados, para depois vocês mandarem como horas complementares, né? Então, é muito importante esse tipo de participação. Deixa eu só achar aqui o meu trabalho. Deixa eu colocar meu nome aqui, que vai ser mais fácil. E não pesquisa, não? Oxi. Vou achar. Achei. Tá na página 385. Ó, aqui tá. Isso me deu um trabalho, gente, para fazer. Então, isso aqui que eu estou apresentando para vocês é um artigo científico, certo? É o formato de um artigo científico. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é as formas de citação, né? E as formas que eu falei para vocês de como abordar a estrutura de um trabalho, né? Eu falei para vocês anteriormente que quando vocês vão colocar o nome de um livro, de uma obra escrita, né? Vocês sempre colocam como? Olha só aqui, ó, tá em itálico, destacado em itálico, entre parênteses, tá vendo? Sempre que vocês vão colocar uma obra, um livro, falar sobre um livro, vocês falam dessa forma. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? É isso aqui, ó. Isso aqui que eu estou destacando em azul agora é uma citação direta longa. Por que é uma citação direta longa? Quem saberia me dizer por que é uma citação direta longa? Será que vocês têm coragem de arriscar? Eu vou deixar aqui na tela e vou ficar olhando pelo celular se alguém tem coragem de dizer. Deixa eu ver aqui no chat. Vou dar 1 minuto para ver se alguém se arrisca. Vai ganhar um confeito. Tem mais de 3 linhas, não, professor? Boa! Quem foi que falou? Juan. Aê, Juan. Valeu, Juan. Vai ganhar um confeito, viu? É isso mesmo. Tem mais de 3 linhas. E vejam, tá com uma formatação diferente. Olha só, o tamanho da fonte é claramente menor, estão vendo? Aqui, no corpo do texto, o tamanho da fonte está 12. Aqui na citação direta longa, ele está 11, certo? Veja que ele tem um recuo no texto para a direita, então ele está destacado do parágrafo, ele está à direita,
não fica entre aspas, diferente da citação direta curta, que tem que vir entre aspas, porque ela vem aonde? Dentro do texto. Eu vou mostrar outro exemplo da citação direta curta dentro do texto. Então, a citação direta longa, ela vai vir separada do texto, destacada, não precisa estar entre aspas, o tamanho da fonte vai ser um tamanho menor do que o que você está escrevendo, certo? E no final, vocês vão colocar as informações sobre o autor, né? Então, nesse caso aqui, foi o Coelho que falou em 2016 sobre essa informação que está aí, né? Sobre o livro que eu estava abordando na página 173. Então, é isso que você vai estar visualizando quando você for colocar uma citação direta longa. Sempre com a fonte menor, recuada 4 centímetros exatos à direita. Não 4,1, não 4,2, não 5 centímetros. 4 centímetros específicos à direita, tá? Vamos ver agora um exemplo de citação direta curta. Deixa eu achar um aqui. Outra longa aqui, ó. Tá vendo? Citação direta longa. Por quê? Mais de 4 linhas. Mais de 3 linhas. São 5 linhas, né? Destacada do texto. Sem aspas. E recuada 4 centímetros. Ah, uma informação importante que eu esqueci de dizer. Olha só, que fui menino agora, fui moleque. A citação direta longa, ela tem um espaçamento diferente. Então, enquanto o texto está com espaçamento aqui, ó, de 1,5, como a gente viu lá na estrutura, a citação direta longa, ela tem um espaçamento simples, sempre, tá? Indiscutivelmente e obrigatoriamente. Espaçamento tem que ser simples. Não vai ser justificado, não vai ser multiplicado, né? Não vai ser 1,5, vai ser simples. É uma característica a mais aí das citações diretas longas. Deixa eu achar aqui uma citação direta curta. Eu tenho certeza que eu tenho. Nesse trabalho, será possível? Outra longa. Ih, não vai ter nenhuma aqui. Ah, achei. Não, achei não. Era uma frase. É que eu vou achar. Se eu não achar no meu, eu acho em outro. Deixa eu achar em outro aqui. Ah, não achei uma citação direta curta, não, mas eu achei. Ah, achei. Tá aqui, ó. Olha a citação direta curta aí, certo? O autor desse texto aqui começou falando, né? Segundo Franco Júnior, aonde? 2009, página 38, abre aspas. O personagem é um ser construído por meio de signos verbais, no caso do texto narrativo escrito, fecha aspas. Então, ele trouxe exatamente as palavras, né, que Franco Júnior falou lá em 2009, na página 38, colocou dentro do texto, né? E você vê, ó, que ele está dentro do texto. Você tem que ler bem direitinho para você visualizar que é uma citação direta curta. Bem diferente da citação direta longa, que tem uma formatação totalmente diferente, tá? E aí eu quero trazer aqui, ó, uma parafrase. Ah, tá aqui. Aí ele vai trazer aqui uma parafrase, ó, que é a citação indireta. Veja a forma que ele traz, né? Ele está trazendo aí o que Franco Júnior disse, mas ele escreveu com as palavras dele, que é essa parte destacada toda, né? Ele traz essa fala. Quem falou isso aí foi Franco Júnior, mas Franco Júnior falou com outras palavras. Como ele não trouxe exatamente com as palavras do Franco Júnior, então ficou uma citação indireta. Ele colocou só o nome de Franco Júnior e o ano. Ele não colocou página, né? Por que ele não colocou página? Porque ele não usou exatamente as palavras que o Franco Júnior falou. Então, dessa forma, ele não vai, né, colocar entre parênteses, não vai mostrar o número da página. Ele vai colocar somente as palavras dele
com o entendimento do que o Franco Júnior falou. Vamos aqui ao chat. Tranquilo, estão sem dúvidas, né? Estão tranquilos até agora? Vou dar continuidade porque eu quero mostrar outra coisa para vocês, que são as referências, tá? Vamos lá no meu trabalho, vou voltar no meu trabalho. Aqui no meu trabalho, já está no meu trabalho? Tá. Aqui no meu trabalho, vocês vão ter várias referências, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 referências aqui no meu trabalho. O que são essas referências? São coisas que eu tirei, né? São coisas que eu trouxe, essas citações que eu abordei, diretas, indiretas e curtas no meu trabalho. Então, tudo que eu usei, eu precisei colocar aqui, né? Eu vou trazer um exemplo aqui de um trabalho apresentado no congresso. Aqui, ó. Aqui é a referência de um trabalho apresentado no congresso. É como vocês iriam apresentar se vocês utilizassem o meu trabalho como exemplo, né? Então, aqui a gente vai ter 2 autores que escreveram. Foi o Ávila, né? Vai ter Ávila, S, que é o sobrenome, o primeiro nome dele. Grossi, que é outra pessoa, MP, que são os sobrenomes dele, né? O primeiro e segundo nome. Ponto. O tópico do tema, né? Transsexualidade e movimento transgênero na perspectiva da diáspora queer. Ponto. Aonde foi abordado isso? No 5º Congresso da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, ABEH, né? Aonde foi apresentado isso? Em Natal, no ano de 2010. Eu vim aqui bem pertinho, né? Para produzir meu trabalho. Isso aí são pessoas, inclusive, que eu tive a satisfação de conhecer durante a minha pesquisa, né? Durante o desenvolvimento do meu trabalho. Então, essa é a forma de apresentar, por exemplo, um artigo científico publicado num congresso. Aí, aqui, a gente vai ter... Deixa eu trazer aqui um exemplo de um livro. O livro que é o livro tema do meu trabalho, né? Que é esse livro do João Nery. Então, aqui você vai ver como é que exemplifica um livro. A gente viu no exemplo anterior, né? Nery, que é o último sobrenome dele, João, que é o primeiro nome, ponto W, que era o nome do meio, né? É João W. Nery, nome dele. Ponto, Viagem Solitária, que é o nome do livro, Memórias de um Transsexual 30 anos depois. Ponto, São Paulo, que foi o local de publicação. 2 pontos. Leia, o que é Leia, gente? É a editora. É quem foi a editora que produziu o livro, vírgula, o ano de publicação. Então, a gente já viu aqui como é que referencia um trabalho apresentado num congresso, e a gente viu agora como é que referencia um livro, né? Como a gente tinha visto anteriormente. Aqui, também do João Nery, em parceria com o Sampaio, a gente tem um periódico, né? Um artigo de opinião que fala sobre a trajetória do transhomem no Brasil. E aqui foi publicada onde? Na Periódicos, em Salvador. Aí aqui vai trazer as informações sobre o volume, sobre o número da revista. Isso aqui é uma revista, tá? E as páginas onde você pode encontrar. Então, é dessa forma que vocês exemplificam a revista. Aqui tem outro exemplo de revista também, ó. Também do João Nery com o Sampaio, né? Aí aqui vai mostrar o tema, publicado por onde, né? Periódicos também, Salvador, e a página e o ano de publicação, certo? Deixa eu trazer agora aqui uma dissertação de mestrado, olha só. Como é que tem que colocar uma dissertação de mestrado? Aí começa a complicar. Você vai colocar a mesma estrutura, né? Último nome, primeiro nome e segundo nome abreviado, o tema, que foi subjetividade e literatura e suas interseções com a cidade, ponto. O que foi isso? Uma dissertação de mestrado. Feita quando? Em Niterói, no ano de 2008. Aí vocês vão ter que colocar aonde vocês acessaram. Aí vocês vão colocar dessa forma.
disponível em, 2 pontos, o link é onde você foi tirar essa informação. Se eu clicar aqui, ó, vai direto para o PDF. Ponto, o dia que você acessou, certo? Então, foi acessado dia 1º de julho de 2019, que foi quando eu estava escrevendo o meu trabalho, tá bom? Então, a gente já viu aí várias formatações de referência, né? Referência de congresso, referência de livro, referência de revistas, referência de dissertação de mestrado, né? E eu tenho uma referência aqui de lei, que também possui uma organização similar à dissertação de mestrado, né? Então, aí, os autores da lei, Jean Williams e Érica Cocai, o projeto de lei destacado aí em negrito, né? Projeto de lei número 5.002, de 2013. O nome da lei é a Lei João Nery, que é o nome da pessoa que eu escrevi o meu trabalho, né? Lei de Identidade de Gênero, ponto. Disponível aonde? Disponível no link aqui, ó, lá na Câmara Legislativa. Tá aqui o link. E quando foi que eu acessei? 15 de junho de 2019. Então, essa é a forma que vocês referenciam uma lei, tá? Eu queria trazer esses exemplos para que vocês vejam como é que fica uma referência, por exemplo, de acordo com as diferentes, né, formas de trabalho, diferentes formas de fontes que vocês vão utilizar. E eu queria trazer também as exemplificações de como ficam as citações, né? Citações diretas, longas e curtas, e citações indiretas. Então, eu consegui mostrar para vocês tudo o que eu queria mostrar em relação à formatação de texto, né? A estrutura num sentido geral mesmo. Agora eu vou beber água, que eu estou falando mais que o homem da cobra hoje. Eu estou rouco já. Agora é o momento de vocês brilharem, né? É o momento de vocês tirarem as dúvidas de vocês. Nosso encontro hoje demorou aí 1h10, eu vou dizer, né? 1h10, já que a gente começou de 7h05, demorou 1h10 só com a apresentação do tema, do material. E aí vão ficar aí 46 minutos para dúvidas gerais de vocês, tá bom? Seja sobre o tópico que eu trouxe aqui de produção textual, se vocês quiserem dicas, se vocês quiserem fontes seguras para acessar, eu posso estar passando, posso estar indicando, tá bom? Ou dúvidas gerais sobre qualquer outro assunto da faculdade que você tenha e eu possa estar ajudando. Esses encontros, eles são para dúvidas gerais, tanto do que eu trago de tópico aqui, como que vocês podem acessar separadamente, tá bom? Então, libero agora, eu vou deixar aí 2 minutinhos para vocês levantarem a mão ou escreverem no chat, é o tempo de vocês escreverem ou de vocês levantarem a mãozinha, todo mundo que quiser tirar a dúvida, e aí a gente vai dar seguimento ao encontro, tá? Eu vou parar a gravação agora. Por que eu vou parar a gravação? Porque o conteúdo já foi encerrado, tá?